Estamos de volta com o Direto do Plenário, porque os ministros já estão voltando para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Com imagens ao vivo, portanto, geradas aqui pela TV Justiça, nós temos exatamente agora os ministros, como sempre, voltando aos respectivos lugares, depois do intervalo regimental, para a continuidade da sessão. E aqui, no caso, a continuidade do julgamento da ação que foi julgada na primeira parte. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Essa sessão extraordinária. E dando sequência ao julgamento do recurso extraordinário 494.601 do Estado do Rio Grande do Sul, colho o voto agora do ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, cumprimento aos eminentes colegas, cumprimento os ilustres ministros que já se pronunciaram, o ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, que nos deu um curso bastante completo sobre religiões de matriz africana. Cumprimento as pessoas representantes das religiões de matriz africana que colorem com diversidade e, para a honra nossa, esse plenário. Presidente, aqui trata-se, como nós vimos, de um recurso extraordinário que tem por objeto uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul relativamente a uma norma do Código de Proteção aos Animais, lá do Estado do Rio Grande do Sul, que explicitou que não se enquadra na vedação à prática de maus tratos, abro aspas, o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana, fecho aspas. O recurso extraordinário, ele se apresentou com 3 fundamentos. O primeiro seria o de uma inconstitucionalidade formal por invasão pelo Estado de competência legislativa, que seria da União. O segundo fundamento é o de violação ao princípio da isonomia, ou seja, o da igualdade, porque se estaria tratando preferencialmente uma específica linhagem religiosa. E, em terceiro lugar, a alegação é de violação ao princípio da laicidade do Estado, que significa que o Estado não deve apoiar nenhuma religião estabelecida. Começo, presidente, no meu voto, que será breve, enfrentando a questão da constitucionalidade formal, para assentar, como me parece fora de dúvida, que não se está aqui, evidentemente, diante de uma norma de natureza penal. Penso que aqui estejamos diante de uma norma que dá concretude ao que dispõe o artigo 24, inciso 6 da Constituição, que prevê ser competência concorrente, competência legislativa concorrente da União e dos Estados, bem como do Distrito Federal, legislar sobre, aspas, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, e eu até acrescentaria ser também competência dos Estados da Federação a proteção dos direitos fundamentais. E aqui começo, presidente, assentando, portanto, eu nego a existência de inconstitucionalidade formal, porque penso que o Estado, sim, poderia legislar sobre essa matéria. E passo a enfrentar o tema da constitucionalidade ou inconstitucionalidade material, ou seja, se há no conteúdo dessa norma do Estado do Rio Grande do Sul alguma incompatibilidade com a Constituição. E eu aqui assento desde início que o tema aqui versado cuida de liberdade religiosa. E a liberdade religiosa, tal como eu a vejo, é um direito fundamental das pessoas. É um direito que está associado às escolhas mais essenciais e mais íntimas que uma pessoa pode fazer na vida. Tanto a de professar uma religião, como a de não professar nenhuma religião. Mas essa é uma escolha existencial na qual o Estado não deve interferir, salvo para assegurar o exercício adequado desse direito. E eu devo dizer que eu sou
um antigo e intenso defensor da liberdade religiosa, por muitas razões, até inclusive pessoais. Mas mesmo no caso que nós discutimos aqui do homeschooling, do direito das famílias educarem os seus filhos em casa, eu adotei uma posição que não prevaleceu, de que, em nome da liberdade religiosa, as famílias tinham o direito de fazer essa opção. Eu, pessoalmente, nem acho melhor a escolarização normal. Porém, acho que as pessoas, seja qual for o seu credo, têm esse direito de optar por uma educação doméstica religiosa. Apenas enfatizo esse ponto porque, defensor que sou do Estado laico, defendo, no entanto, o direito de as pessoas professarem as suas religiões na intensidade que optarem por fazer. Por ser uma questão de liberdade religiosa, é um tema que merece uma consideração especial, porque, a meu ver, a principal característica de um direito fundamental é precisamente o fato de que ele não depende das maiorias políticas e não depende das leis. E eu, em rigor, sequer era necessária essa lei para assegurar, a meu ver, o direito das pessoas que professam religiões de matriz africana terem os seus ritos tal como praticam imemorialmente. Porque, de novo, quando alguém reconhece que uma determinada situação constitui um direito fundamental, o que se está dizendo é que aquele é um direito que não depende de ninguém, nem mesmo do Estado, nem tampouco da lei. Por que que eu penso apenas direitos fundamentais podem ter que ser ponderados com outros direitos fundamentais, mas essa é outra discussão. Por que que a mim me parece claramente que não há uma violação ao princípio da isonomia ou da igualdade no fato de que a lei do Rio Grande do Sul ressalva apenas as religiões de matriz africana? Penso que a razão é que as religiões de matriz africana é que têm sido, historicamente, vítimas de intolerância, de discriminação e de preconceito. Os católicos não precisam de proteção. Os protestantes não precisam de proteção. Porém, quem tem um histórico secular, multissecular, de intolerância, discriminação e preconceito é que precisa da proteção especial. De modo que eu não penso que, ao contrário do que alegado no recurso, que seja um tratamento privilegiado. Na verdade, a lei fez questão de destacar as religiões de matriz africana porque ali residia o preconceito. Portanto, penso ser importante deixar remarcado que eu não tenho nenhuma dúvida que todas as religiões têm o direito de praticar os seus ritos, mas a lei destacou as religiões de matriz africana porque a esses, em muitas situações, se procurava negar esse direito. Aliás, quem for à exposição de motivos da lei gaúcha, lá verificará que a razão de se ter feito essa inclusão de um parágrafo único no artigo 2º se deveu precisamente ao fato de que havia interpelações e autuações de templos de culto de religiões de matriz africana. Não havia, tanto quanto se tem notícia, nenhum tipo de ingerência em templos de cultos de outras religiões. Portanto, a lei cuidou de remediar o problema que existia. Portanto, fica dito em obter dictum que eu acho que vale para toda e qualquer religião, porém, o legislador só entendeu necessário destacar as de matriz africana porque essas eram as que verdadeiramente enfrentavam o problema. De modo que acho que a lei promove a ideia de igualdade na sua dimensão mais contemporânea. Tradicionalmente, nós estudávamos a igualdade formal, que é a igualdade na lei perante a lei, a igualdade material associada à redistribuição de poder e riqueza na sociedade e, contemporaneamente, existe a ideia de igualdade como reconhecimento. Reconhecimento do direito de quem é diferente, do direito de quem é minoria ou no direito de quem quer que seja preservar as suas identidades
os seus cultos, a sua orientação sexual, seja lá qual for a característica típica que faz de cada um de nós uma individualidade única. Portanto, acho que esta lei, ela não viola a isonomia, ela consagra a igualdade como reconhecimento, assegurando o direito de mesmo um culto religioso minoritário poder adotar as suas práticas como os seus militantes desejarem. Ministro Luiz Roberto, Claro, me permite uma parte. No meu discurso de posse, eu citei um trecho de uma música muito conhecida, Sangue Latino, para dizer que eu era caipira, mas de alma não cativa. Essa música diz: os ventos do norte não movem moinhos. Aqueles que moveram moinhos estão aqui, ao nosso redor. E não deixaram a alma cativa. Trouxeram a sua cultura e mantiveram a sua ancestralidade. Não poderia concordar mais, presidente. Que, portanto, eu rejeito a questão da violação ao princípio da isonomia, porque penso que não ocorreu. E penso também, presidente, que não é possível falar em violação ao princípio da laicidade. O princípio da laicidade, apesar desse nome estranho, significa essencialmente que o Estado não pode estar associado a nenhuma religião. O Estado não deve nem proteger, nem perseguir qualquer religião. Portanto, a ideia de laicidade significa a separação formal entre igreja e Estado e significa o que se diz ser a neutralidade estatal em relação a qualquer religião. Por que acho que a referência apenas às religiões de culto, às religiões de matriz africana, não são privilegiadas neste caso? Porque aqui não se trata de dar um privilégio, mas, ao contrário, de assegurar os mesmos direitos que eram e sempre foram assegurados às outras religiões. De modo que proteger a liberdade de culto de uma comunidade religiosa específica é assegurar a liberdade religiosa e não quebrar a laicidade do Estado. E, por fim, considero muito importante o tema dos maus tratos aos animais, tratamento cruel aos animais, que é um tema que igualmente me é especialmente caro. Mas aqui, presidente, e o ministro Alexandre já tangenciou esse ponto, a discriminação começa pelo desconhecimento de como são conduzidos esses ritos nas religiões mais tradicionais, pelo menos, de matriz africana. E, portanto, eu acho que vale uma palavra de explicação, e eu sou grato aos muitos Amit e Curi que forneceram informações valiosas para que nós pudéssemos compreender o que estava em jogo aqui. Digo eu, baseado no que pude aprender. De acordo com a tradição e as normas das religiões de matriz africana, não se admite nenhum tipo de crueldade contra o animal. Ao contrário, são empregados diversos procedimentos e técnicas para que sua morte seja rápida e indolor. É que, segundo a crença, somente quando a vida animal é extinta sem sofrimento, estabelece-se a comunicação entre os mundos sagrado e temporal. Ademais, como regra, o abate religioso de animais não produz desperdício de alimento. Pela tradição, a proteína animal é servida como alimento tanto para os deuses quanto para os devotos, e muitas vezes para as famílias em torno dos terreiros ou casas de culto de baixo poder aquisitivo. Assim, o ritual em nada se aproxima de práticas como a caça ou a pesca predatória, o abandono de animais domésticos em centros urbanos ou seu confinamento em condições precárias ou uso de animais em experiências científicas cruéis. Portanto, presidente, enfatizando uma vez mais que considero que a ética animal também é um avanço civilizatório no mundo contemporâneo, endossada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes que interditaram manifestações culturais que envolviam crueldade
contra os animais. Acho que a diferenciação aqui é evidente, não apenas porque não se trata de sacrifício ou de sacralização para fins de entretenimento, mas sim para fins de exercício de um direito fundamental, que é a liberdade religiosa, como também porque, pelo que pude apreender, não existe tratamento cruel desses animais. Pelo contrário, a sacralização deve ser conduzida sem o sofrimento inútil do animal. Portanto, presidente, eu concluo o meu voto, como disse, seria breve, para dizer que a minha tese é constitucional a lei de proteção animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Como voto, saravá. No dispositivo, Vossa Excelência, então, acompanha o ministro Luiz Edson Fachin. Acompanha o ministro Luiz Edson Fachin. Eu queria deixar claro, em obter dictum, eu acho que se estende a todas as religiões, mas acho que no dispositivo o fato de se diferenciar as religiões de matriz africana é relevante, porque é aí que mora o preconceito. É ali que vão os fiscais. E é ali que vão os fiscais, exatamente. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, ao Código Estadual de Proteção aos Animais do Rio Grande do Sul, especificamente a um artigo em que elencadas condutas que implicam crueldade com os animais, e no sentido justamente da sua vedação, foi inserido o artigo que foi impugnado nessa ação direta de inconstitucionalidade, parágrafo único que diz: não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos e liturgias de matriz africana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja decisão desafiou o presente recurso extraordinário, estatuiu em sua ementa: não é inconstitucional a Lei 12.131 do Rio Grande do Sul, que introduziu o parágrafo único ao artigo 2º da Lei 11.915, de 2003, explicitando que não infringe ao Código Estadual de Proteção aos Animais o sacrifício ritual em cultos e liturgias das religiões de matriz africana, desde que sem excessos ou crueldade. Na verdade, não há norma que proíba a morte de animais, e de toda sorte, no caso, a liberdade de culto permitiria a prática. Ação julgada improcedente, votos vencidos. O recurso extraordinário, como já ficou muito bem explicitado aqui, ele invoca inconstitucionalidade formal, porque teria a legislação gaúcha, na verdade, implicada em usurpação da competência privativa da União, porque estaria a legislar sobre direito penal, o que todos os colegas já afastaram, não se configura, porque não se está aqui, de forma alguma, a legislar sobre direito penal, e tampouco a qualquer interferência na disciplina dos crimes contra o meio ambiente. O campo próprio de incidência, digo eu no meu voto, da legislação estadual protetiva do meio ambiente é o do exercício do poder de polícia da administração estadual a ensejar, quando o caso, sanções administrativas. Não há nada na legislação estadual impugnada que represente afastamento ou substituição da legislação penal editada pela União. Então, acompanho aqui na íntegra, eminente relator, e todos os colegas que já votaram. Quanto à inconstitucionalidade material, é que surgiu alguma, até me parece que uma divergência praticamente no detalhe, porque o eminente relator e o ministro Alexandre de Moraes estão propondo um parcial provimento ao recurso para dar uma interpretação conforme ao dispositivo, não para não reconhecer a liberdade religiosa, mas sim para na liberdade religiosa, com as consequências todas dos rituais de abates aos animais, mas sim para estendê-las a todas as religiões
que façam uso desses rituais de abate. E aqui... Ministra Rosa, só Pois não. com uma outra diferença que o ministro Marco Aurélio exige o consumo. O voto do ministro, a interpretação conforme do ministro Marco Aurélio é mais ampla do que a de Vossa Excelência. É que eu pontuei que a divergência, a rigor, não era contra o aspecto fundamental, no sentido que a liberdade religiosa é direito fundamental protegido pela nossa Constituição, em especial o artigo 5º, 6º da nossa lei fundamental, assegurando essa liberdade não apenas na sua dimensão interior, que é a consciência religiosa, mas também na sua dimensão exterior. E o que significa essa dimensão exterior? Justamente a prática, a manifestação da própria crença, que tem nos rituais e liturgias uma das principais formas de concretização. Portanto, entendo eu que a observância dos rituais pelas religiões, ou por os adeptos das religiões, na verdade, está traduzindo o exercício do seu direito, da sua liberdade de consciência, do seu direito fundamental, protegido pela Constituição, justamente nessa prática, né? Eu aqui estou lembrando no meu voto que o artigo 215, de fato, da Constituição estabelece que o Estado assegurará a todos os exercícios dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, enfatizando o parágrafo 1º que é dever do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Especificamente quanto à proteção à liberdade de exercício de cultos religiosos de matriz africana, ainda o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, de 2010, cujos artigos 23 a 26 asseguram a proteção aos locais de culto e às liturgias, bem como o combate às práticas de intolerância religiosa, dentre outras determinações. Por outro lado, todos sabemos o voto do ministro Alexandre, né, foi de uma felicidade incrível, inclusive em nos relembrar e até nos ensinar todos esses aspectos, que o sacrifício ritual está presente nas mais diversas religiões, islamismo, hinduísmo, além das religiões tradicionais africanas e afro-americanas, né? E sabemos, e talvez por isso a linha do voto do eminente relator, que os preceitos de algumas dessas religiões determinam que os seus fiéis somente poderão consumir carne obtida por meio do abate religioso, como é o caso do judaísmo e do islamismo. Eu faço esses destaques porque, como eu não vou acompanhar, pedindo toda a vênia, a interpretação conforme, eu digo que, na verdade, a interpretação conforme, ela não vem de encontro à minha convicção. Ao contrário, ela pode ser até abarcada pela minha compreensão sobre o tema, mas eu entendo que o que levou a Lei Gaúcha a prescrever e a fazer esta ressalva está diretamente vinculado, como agora lembrou o ministro Luiz Roberto, à intolerância, ao preconceito e ao fato justamente das religiões afro serem estigmatizadas nos seus rituais de abate, né? Inclusive levando, o presidente também acabou de, né, com um verso lindo, né, uma música também que não faz muito, ele aqui nos trouxe de enfatizar. De qualquer maneira, especificamente quanto aos maus tratos, eu também tenho o maior cuidado e o maior carinho pelos animais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez uma ressalva expressa, desde que sem excesso ou crueldade. Então, eu não vejo como, na decisão que assim deliberou, possa eu fazer qualquer reparo. Eu nego provimento ao recurso extraordinário, entendo não configurada
a inconstitucionalidade material e justamente porque a exceção feita, ela atende o objetivo que as próprias cotas raciais procuraram afastar ou atingir, né? Melhor dizendo. Então, presidente, eu nego o provimento ao recurso extraordinário, pedindo vênia às compreensões contrárias. Agradeço, ministra Rosa Weber. Eu pediria se o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia permitiriam que o ministro Gilmar Mendes, que tem um compromisso, votasse anteriormente. Presidente, eu também peço... Desculpe, Vossa Excelência. Ricardo Lewandowski, desculpe. Mas nós vamos continuar e emitiremos o voto ainda hoje. Senhor presidente, agradeço a preferência. Eu tenho que tomar um avião agora por um motivo de... Enfim, daria uma palestra em outro estado. Eu queria me pronunciar no seguinte sentido e muito rapidamente. A nossa Constituição, como já foi dito, no artigo 5º, assegura com todas as letras o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, me parece que é evidente que, quando se trata do sacrifício de animais nestes cultos afros, isso faz parte da liturgia e, portanto, está constitucionalmente protegido. De outra parte, senhor presidente, nós temos um outro artigo importante em nossa Constituição, também por todos conhecido, que é o artigo 225, que trata da proteção do meio ambiente, que assegura o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí vem o parágrafo 1º, diz o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, no inciso 7º, o seguinte: proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, de práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Bom, este dispositivo, ele é completado por uma lei ordinária, que é exatamente a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, uma lei federal que dispõe sobre sanções penais e administrativas destinadas ou derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E esta lei federal, no artigo 32, diz o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Enfrento, então, a questão que está colocada nos autos. Primeiro, eu entendo que não há nenhuma inconstitucionalidade do ponto de vista formal, porque quem analisa essa lei estadual 11.915 verifica que ela se destina a proteger os animais, tendo em conta o desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente. É uma matéria sobre a qual o Estado pode legislar concorrentemente. Não se trata absolutamente de matéria penal, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade neste aspecto. Com relação ao parágrafo único, que se quer impugnar sob o ponto de vista da inconstitucionalidade material, eu observo que ele está, a meu ver, plenamente compatível com a proteção que a Constituição Federal dá aos cultos e liturgias de qualquer espécie. Portanto, não vejo também nenhuma inconstitucionalidade material, nem formal, nem material. De outro lado, senhor presidente, aquela preocupação que eu externei no sentido da proteção dos animais silvestres em extinção e mesmo tocante ao abuso, maus tratos ou mutilação que possam ser objeto quaisquer tipos de animais silvestres ou domésticos,
eu penso que a lei federal já dá a devida proteção. E como o ministro Alexandre de Moraes bem colocou, não há notícia de que isto efetivamente ocorra. Portanto, senhor presidente, em resumo, eu peço vênia para negar provimento integralmente a este recurso extraordinário, entendendo que este dispositivo impugnado está compatível com a Constituição Federal e eventuais abusos que não ocorrem na prática, como ficou demonstrado, estão devidamente acautelados pela legislação federal aplicável à espécie como voto. Peço licença para me retirar. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Gilmar Mendes também precisaria antecipar. Presidente, com as vênias de estilo, acompanha as inteiras do voto do ministro Alexandre. Ministro Alexandre de Moraes, dando parcial provimento. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, egrégia, a corte, luz representante do Ministério Público, senhores ministros, senhores integrantes das religiões de matriz africana aqui presentes, nosso profundo respeito e admiração, senhores advogados. Senhor presidente, nós temos uma Constituição Federal que, promulgada sob a inspiração de Deus, promete uma sociedade livre de preconceitos. E essa questão que hoje é trazida à baila, ela versa exatamente sobre um preconceito religioso. O que é mais dramático, um preconceito religioso que cresce a cada dia. Nos últimos 6 meses, a imprensa oficial, ela noticia que mais de 200 casos de intolerância religiosa com as religiões de matriz africana foram praticados. Mais recentemente, foram incendiadas casas que praticavam essas religiões de matriz africana. De sorte que esse momento do julgamento é um momento ímpar, porque é preciso dar um basta a essa situação, e esse basta virá através da decisão da Suprema Corte do nosso país. Todos são livres em direitos e dignidade. Todos são livres para adotar a sua orientação pessoal, pedagógica, sexual e a sua indicação, o seu pendor religioso. O parâmetro de controle é exatamente a Constituição, na medida em que ela torna inviolável esse direito de praticar-se a religião da forma que melhor se convence. Todos nós temos as nossas divindades e acreditamos nos nossos deuses. E, juridicamente, isso é uma questão extremamente simples, porque é um direito fundamental, como aqui já foi destacado, esse direito que garante a liberdade de crença e, acima de tudo, a liberdade de praticar os seus cultos, e a forciori esses cultos são acompanhados de liturgias. A Igreja Católica tem as suas liturgias, tem um momento em que se faz a confissão, se oferece a hóstia, e as religiões de matriz africana têm as suas liturgias, que hoje encontram uma ressonância muito grande na sociedade brasileira, que foram aqui muito bem explicitadas pelo voto do ministro Alexandre de Moraes. Há dados, assim, no sentido de que, a cada dia, a Constituição Federal reafirma essa liberdade fundamental. E eu me baseei não só na carta a respeito da tolerância de John Locke, mas num trabalho magnífico realizado pelo Dr. Edio Silva Júnior, numa tese de mestrado exatamente sobre essa questão referente à liberdade de crença. E eu verifico, senhor presidente, que as nossas constituições, elas conferiam a liberdade de crença com algumas condições, e que essas condições desapareceram para se estabelecer a liberdade de culto e de liturgia. E é exatamente na liturgia do culto que há esse abate de animais, como ocorre aqui e ocorre alhures. Então, nossa Constituição, que ela
no seu próprio preâmbulo, ela assenta que reunidos em Assembleia Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos individuais, a liberdade, o desenvolvimento, a igualdade, com valores supremos de uma sociedade fraterna, sem preconceitos, fundada na harmonia social e sob a proteção de Deus, assegura que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, que eu volto a afirmar, cada um deles, mesmo nas religiões de matriz africana, dependendo dos seus segmentos, tem as suas liturgias. Sem prejuízo da nossa Constituição atual não estabelecer qualquer condicionamento, todos os documentos transnacionais, até o Pacto de São José da Costa Rica, ele estabelece essa liberdade de manifestação. E os documentos transnacionais chegam ao ponto de se miscuir exatamente na parte relativa ao abate de animais, sem que haja, nesse particular, qualquer ato de crueldade. E aqui eu citaria, apenas a de exemplo, como direito ao preceito alimentar religioso, eu citaria a Convenção Europeia de Direitos Humanos, eu citaria o Pacto de São José da Costa Rica e, inclusive, documentos internos do Brasil no sentido de permitir, tal como já previra lições da própria Bíblia, a possibilidade de o abate compor a liturgia de um determinado culto. Eu trago aqui, senhor presidente, um voto baseado no estudo do Dr. Ézio, de inúmeras leis da Comunidade Europeia e também um caso notável julgado pela Suprema Corte Americana, exatamente estabelecendo essa liberdade de culto e esse abate religioso. Quando nós discutimos aqui a questão da vaquejada, e aqui foram explicitadas as estratégias que conduziam a essa prática folclórica, eu tive aqui a oportunidade de dizer como é que se realiza o abate comercial do boi, com extrema crueldade, e é um abate comercial para consumo. Esse abate religioso é um abate que se fundamenta na fé e na espiritualidade. E, por incrível que pareça, 90% da população brasileira realiza o abate comercial e somente 4% dos brasileiros é que realizam esse abate religioso, considerando-se que nesse censo que chegou a esse percentual, nós encontramos o abate que é realizado às vésperas do dia do perdão do Yom Kippur por 110 mil judeus, o abate que é realizado pela comunidade muçulmana, 35 mil muçulmanos, e os 700 mil fiéis de Candomblé e da Umbanda. De sorte, senhor presidente, que a minha concepção que eu tenho, à luz da nossa Constituição pós-positivista, é que o direito, ele vive para o homem, e não o homem para o direito. E se o direito vive para o homem, é o momento próprio para que o direito diga em favor das religiões de matriz africana que não há nenhuma ilegalidade no culto que professam e nas liturgias que praticam. Acho que esse exemplo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal vai dar um basta nessa caminhada de violência e de atentados cometidos contra as casas de culto de matriz africana, tal como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evitou cenas homofóbicas quando aqui placitou a legitimidade das uniões homoafetivas.
Então, presidente, com fé naquilo que eu entendo que seja justiça, eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, este caso, como aqui já foi por quase todos que me antecederam nos votos, cuida de um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, analisando o Código Estadual de Proteção aos Animais, introduzido pela Lei 12.131, firmou que aquelas vedações de crueldade de animais, naquelas vedações não se enquadram proibições instituídas pela lei para o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africanas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente o pedido no sentido de não haver inconstitucionalidade desta lei, que introduziu o parágrafo ao artigo 2º da Lei 11.915, explicitou que não infringe o Código Estadual de Proteção aos Animais o sacrifício ritual em cultos e liturgias das religiões de matriz africanas, desde que sem excesso ou crueldade. A alegação de inconstitucionalidade formal, como aqui acho que unanimamente posto, no sentido da sua inexistência, por não se tratar de norma de matéria penal, mas de norma que trata, portanto, da forma de atuação administrativa do próprio Estado, das entidades e dos particulares. Neste sentido, estou acompanhando, senhor presidente, todos os que até aqui votaram, de negar qualquer eiva de inconstitucionalidade formal. A alegação de inconstitucionalidade material também não me parece ter qualquer possibilidade de ser fundamentada. Lembro, senhor presidente, inicialmente, que a Declaração dos Direitos do Homem da ONU de 1948 estabelece, em seu artigo 1º, que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dignidade significa a condição do ser humano em sua inteireza, dotado, portanto, como ali se tem, de razão e consciência, no exercício da qual cada um de nós professa ou resolve que não professará qualquer fé. Naquela declaração também se tem o artigo 18, no qual se afirma expressamente que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado coletivamente, em público ou em particular. No caso que aqui se põe, portanto, quer porque o direito à dignidade de cada ser humano se professa também na sua condição de devoto e na prática do culto correspondente à sua devoção, quer porque a liberdade religiosa inclui práticas que, em alguns casos, como nos que foram aqui listados, especialmente no voto hoje mais minudente do ministro Alexandre de Moraes, de rituais nos quais há utilização de animais, e que, neste caso, não impõe qualquer crueldade, perversidade que pudesse ser considerado excesso contrário ao direito, como hoje entendido, inclusive, o respeito aos animais também. Aqui, presidente, eu apenas chamaria a atenção, pondo-me de acordo com o que já foi dito antes, em que também penso que a inclusão da referência aos cultos e liturgias das religiões de matriz africana se dá exatamente pela circunstância de haver preconceito na sociedade contra tudo que se tem na Constituição e nas leis do Brasil. Mas é um pouco mais do que apenas em relação aos cultos. É em relação a uma origem ainda tragicamente não acabada no Brasil, de preconceitos daqueles que, em grande parte, não só, mas em grande parte, são descendentes eles mesmos de uma linhagem mais própria, que todos nós somos no final, das origens africanas, e que desde que aqui chegaram, trazidos como foram sempre vitimados, embora não tenham se considerado vítimas no sentido de se entregarem, mas
de preconceitos como se os senhores das riquezas que estavam no Brasil, ou que aqui chegaram por parte dos europeus, fossem melhores e, por isso mesmo, tudo que a gente fizesse, ou tudo que os africanos fizessem, seriam de menor importância e, por isso mesmo, digno de um olhar atravessado. Parece-me mais grave porque nessa discriminação contra os locais onde se praticam essas religiões e os seus ritos, adequados, próprios, legítimos, fundamentado nas declarações de direitos humanos, na Constituição brasileira, se tem a manifestação de um preconceito muito mais arraigado. Eu lembrava um pouco antes que há que se saber por que a Constituição brasileira, por exemplo, estabelece o princípio da igualdade no preâmbulo, no artigo 1º, no caput do artigo 5º, e, na sequência, no inciso 2 do artigo 5º, estabelece expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, porque as mulheres são mais discriminadas. Por isso é que se teve que enfatizar exatamente a questão da igualdade de mulheres. Esta lei adotou o mesmo procedimento. Considerando que o preconceito é maior contra essa religião, se enfatizou exatamente que contra elas também nada se poderia praticar. Na verdade, eu não vejo nem aqui, foi dito em sacrifício de animais, mas a utilização da palavra, que o ministro Alexandre enfatizou, sacralização, é porque o ritual da fé é apelação ao sagrado, por isso se fala em sacralização. E o sagrado tem a ver com o divino ou com a fé no divino, de um de nós humanos para uma divindade, que se faz pela oferta, e como o animal é dado em oferenda, oferece-se aquilo que se tem de mais caro, como é o animal para essas práticas. Era a ideia do cordeiro imolado, que se oferecia o melhor para este Deus. Então, a ideia de desproteção, de agressão, de sacrifício, nem cabe num ritual desta natureza. Disse bem o ministro Fux agora. Perversidade se tem, outras práticas que, no entanto, são feitas, adotadas e tidas e havidas como legítimas e que se transforma em dinheiro. Aqui não. Aqui é algo muito mais do que apenas um rito. É um ritual do sagrado e o sagrado sublima aquilo que é mais caro. Portanto, nestes rituais, o que é oferecido é exatamente o que se tem de melhor. A imolação do cordeiro era o cordeiro mais nobre. Nada tem, portanto, a ver com a ideia de sacrifício, mas com a ideia do sagrado mesmo. Não haveria, portanto, por que se cogitar de que haveria aqui uma desproteção. Desproteção, tragicamente, repito, se tem em relação aos preconceitos e àqueles que sofrem os preconceitos, incluídos aí os que praticam as religiões, essas religiões ou qualquer outra, e principalmente aqueles que, pela sua própria ascendência, sempre foram vítimas de preconceitos. Eu diria que até as músicas, o samba foi objeto de preconceito, por causa de quem cantava, por causa de quem realmente o praticava, até que chega a um outro patamar. Não vejo, portanto, neste caso, qualquer mácula, qualquer nódoa de inconstitucionalidade, não apenas em relação às religiões de matriz africana, mas qualquer religião praticando legitimamente haverá de praticar de maneira livre e digna o ritual correspondente à manifestação de sua fé. Por isso, senhor presidente, voto no sentido de de negar provimento ao recurso extraordinário, pedindo, evidentemente, vênias daqueles que têm uma compreensão diferente. É como voto, senhor presidente. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Eu também nego provimento. Antes de fazer a proclamação formal, é importante registrar que todos os votos foram no sentido de admitir nos ritos religiosos o sacrifício de animais. As divergências que eu vou anotar são do ponto de vista técnico-formal, mas a unanimidade, a Corte entendeu que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais,
em cultos, em ritos religiosos, é constitucional. Por isso que, quando eu fizer a proclamação, quero deixar isso bem claro, quando eu proclamar que, em parte, foram vencidos alguns colegas, eles não foram vencidos nesta parte, foram vencidos na parte de interpretação conforme, até para ter uma abrangência mais específica. Então, proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencidos em parte os ministros relator Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que admitiam também a constitucionalidade da lei, dando-lhe interpretação conforme. Feita a proclamação, eu pediria ao ministro Luiz Edson Fachin, que ficará redator para o acordo, se tem uma tese a formular. Senhor presidente, eu não havia inicialmente colocado em termos, mas creio que o debate fez emergir um conjunto de ideias e, entre todos nós, o ministro Luiz Roberto Barroso tem sempre andado atento à formulação de teses, de modo que eu tenho um texto aqui, mas certamente eu acolheria a sugestão que, se eventualmente o voto de Sua Excelência conduzir a uma formulação de tese também. Bem simples, presidente. Assim, é constitucional a Lei de Proteção Animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Eu estou de pleno acordo e a tese que proponho. Pergunto se estão todos de acordo com a tese, ministro Marco Aurélio. No meu voto, eu digo que é possível o sacrifício de animais, mas vou adiante, porque condiciono esse sacrifício ao afastamento de maus tratos e também ao aproveitamento da carne do animal. Portanto, não posso aprovar a tese tal como sugerido. Aprovada a tese, com a divergência do ministro pontual, do ministro Marco Aurélio, e declaro, então, encerrado este julgamento, em razão do avançado da hora. Ministra os processos de hoje. Sim, tem dois processos de relatoria da ministra Carmen Lúcia, aquele do Amapá. Ação direta de inconstitucionalidade 5475 e 5592, que tratam da questão do Elas irão para caso de chikungunya e dengue. Essas duas ações diretas de relatoria da ministra Carmen Lúcia serão os primeiros itens de pauta da próxima quarta-feira. Pois não. Peço à secretaria para providenciar, então, a realocação desses temas para a próxima quarta-feira. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.